Vamos fazer aí os devidos complementos, né? Um complemento que tem que ser feito em relação à questão da competitividade em ministério, né? Eu acho que ficou meio fake, meio mal explicado isso daí, porque não foi isso que aconteceu, né? Óbvio que se eu fosse retornar à atividade, eu eventualmente explicaria algumas situações que eventualmente fossem acusadas contra mim para as outras pessoas, mas eu acho que isso eventualmente, como eu já venho falando, deixaria as pessoas confusas. Pô, peraí, um cara diz uma coisa, o outro diz outra? Sim, mas acontece o seguinte, se eu consigo, minha imaginação era a seguinte, se eu consigo eventualmente obedecer os mandamentos, eu consigo proteger as pessoas. Então essa era a questão, eu conseguiria proteger as pessoas de quaisquer argumentos lançados contra mim. Só que eu não faria isso vamos dizer, num panorama de competitividade. E também não faria isso não, não faria num panorama de competitividade. E se fosse necessário, eventualmente competiria. Só que eu acho que isso não é necessário. Apenas seria aquilo que eu já venho dizendo. Apenas para fazer a correção da informação. Eu não fui lá com a premissa de competir, nem tinha desejo nenhum de fazer isso. Não fui desejar ganhar ninguém. Não fui para fazer isso. Mas se fosse necessário corrigir informações, sim. Se fosse necessário tentar vencer alguma pessoa, eu acho que não seria necessário. Mas se fosse necessário, nós até faríamos, mas a premissa seria justamente a premissa que eu já vinha falando no canal, a questão de corrigir informações. É uma coisa que na verdade nem foi pensada. O que foi pensado foi: eu consigo proteger as pessoas no sentido argumentativo uma vez que eu obedeço os mandamentos. A questão era mais essa. Então eu não lembro de haver nenhuma perspectiva competidora, ou nenhuma intenção competidora da minha parte. Então eu acho que descaracterizando esse ponto aí, em relação a qualquer pessoa que defenda essa ideia, justamente eu não sei se não respeito ou não, mas ideias meio vagas, meio perdidas, mas da história ali do Caio Ribeiro, ele falou: não, nós não vamos abrir mão da vitória. Não, de qualquer forma, não, porque qualquer vitória que algumas pessoas. Não, pode não ser a meu respeito. Ele está falando de repente de um campeonato italiano lá, e tem um pessoal lá, sei lá, um pessoal meio esquisito que tinha contato lá com o Caio Ribeiro e com outros jogadores brasileiros que estavam jogando no time lá em que ele jogava. E daí o pessoal dizendo para ele que ele não, que, sei lá, o pessoal da torcida não ia abrir mão da vitória. Não, mas aí que tá. A vitória de vocês depende de eu aceder e de eu aceitar qualquer tipo de competitividade. Eu teria que, veja bem, por dois motivos. Não só porque eu não queria competitividade, mas eu teria que saber de alguma competitividade que tivesse antes para eu poder aceitar. Vocês não têm como ganhar se eu não aceder a isso antes, né? Se eu não concordar com isso antes. Se eu não junto estabelecer isso antes. Não há competição sem que todos os competidores envolvidos aceitem a competição. No meu caso, não foi o que ocorreu, portanto, descaracterizando este argumento da competitividade. É isso aí. E Deus é bom e valeu.